obreiros que aqui estão à minha retaguarda. Louvar a Deus pela vida de todos quantos saíram dos seus lares e veio ouvir a poderosa palavra de Deus. Trazemos um abraço fraternal da nossa igreja, Assembleia de Deus, Missão Ceadema, ali no estado do Pará, na pessoa do nosso ilustre pastor Josias Pereira, a esta amada igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficar em pé, e quem trouxe a sua Bíblia, abra-nas conosco no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Glória a Deus. Quantos encontraram, dê um sinal por bondade dizendo glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os irmãos, podeis assentar por bondade e tenha a plena liberdade de glorificar, de exaltar e bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da santa e poderosa palavra de Deus, os textos que ora fizemos a leitura não se tratam de textos desconhecidos, entre meio aqueles que leem a Bíblia e também os demais que ouvem a palavra do Senhor. Na verdade, se eu fosse perguntar quantas pessoas já pregaram, até já ouviram alguma pregação dentro do versículo qual fizemos a leitura, eu tenho certeza que pessoas não saberiam contar quantas vezes ou já pregou ou já ouviu alguém pregando dentro deste versículo bíblico. Perceba que neste episódio Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, após ter ressuscitado e passar 40 dias no corpo ressurreto. Perceba que aqui tem uma classe que estava com Jesus, mas é bem verdade que todos nós sabemos que quando Jesus, aos 30 anos do seu nascimento virginal, passou ou deu início, deu largada ao seu ministério público e terreno,
Jesus esteve acompanhado de duas classes até a sua morte. Perceba que essas duas classes se distinguem nas páginas dos 4 evangelhos. Quando vamos observar o capítulo de número 4 e versículo de número 18 ao versículo 22 do evangelho que segundo escreveu Mateus, nós vamos observar que esta primeira classe se apresenta aqui, que são os discípulos de Jesus, pois este é o versículo que nos mostra os primeiros discípulos que passaram a andar com Jesus, a seguir a Jesus. A segunda classe está também no capítulo de número 4, segundo escreveu Mateus, porém no versículo de número 25, que é chamada de multidão. Perceba que este é o primeiro registro de uma multidão seguindo a Jesus. Daí por diante, você vai observar os evangelistas dando ênfase e notoriedade ao movimento das multidões dentro dos 4 evangelhos. Isto é tão verdade que nós vamos observar que Mateus, no capítulo 5, versículo de número 1, no episódio das bem-aventuranças, lá estava a multidão. Perceba que no evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 14, Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Em Marcos capítulo de número 2, versículo de número 4, quando Jesus curou o homem que estava na cama, que estava no leito, que foi colocado pelo telhado por 4 homens, perceba que não tinha como passar pela porta e nem pela janela por causa da multidão. Em Marcos capítulo 10, versículo de número 46, o cego Bartimeu teve a sua visão restaurada aos olhos da multidão. Perceba que em Lucas capítulo de número 5, versículo de número 1, Jesus mandou afastar o barco um pouco da beira da praia por causa da multidão. Em Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ali havia 2 grandes multidões: a multidão que acompanhava Jesus e a multidão que acompanhava o cortejo fúnebre do jovem filho da viúva. Perceba que também no evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 42 e 43, a mulher do fluxo de sangue, quando tocou na orla das vestes de Jesus, perceba que ela rompeu a multidão que ali estava. Lucas capítulo de número 19, versículo de número 3, a Bíblia vai nos dizer que Zaqueu
olhos de uma grande multidão. Perceba que esta multidão sempre estava presente nos cultos da praia da Galileia. A multidão sempre estava presente nos cultos domésticos, nos cultos dos montes, nos cultos relâmpagos que era realizado por Jesus. Se nós pudéssemos até colocar uma ênfase em quem seria uma classe que Jesus queria usar para dar continuidade ao seu ministério de impacto, para alcançar as nações, para alcançar os confins da terra, nós poderíamos até opinar e dizer com certeza: a classe que Jesus vai usar é a multidão. Mas quando nós passamos a ver os motivos, os propósitos do porquê a multidão seguia Jesus, nós passamos a ver o porquê Jesus não escolheu a multidão para dar continuidade, para prosseguir, para avançar na obra missionária. Haja visto que Jesus havia começado, e foi Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 1, que disse a Teófilo que ele havia começado, mas a Bíblia não diz que ele terminou. Esta obra precisava dar continuidade, e Jesus escolhe uma classe para usar, para alcançar os confins da terra. O que me chama a atenção é que o próprio Jesus vai nos mostrar quem verdadeiramente era a multidão, e porque a multidão não foi escolhida para impactar as nações. Em João capítulo de número 6, versículo 2, Jesus disse que a multidão o seguia pelos sinais que ele realizava. Em Lucas capítulo de número 6, versículo de número 19, Jesus disse que a multidão lhe seguia pela cura que ele realizava. Em João capítulo de número 6, versículo 26, Jesus disse o terceiro propósito do porquê a multidão lhe seguia, que era pela comida que Jesus vos dava. Ou seja, o propósito da multidão em seguir a Jesus era apenas receber. Aleluia! E obra missionária não é receber, obra missionária é dar. Louvado seja o nome do eterno Deus. Perceba que a multidão, aleluia, se assentava para receber, aleluia, o pão e o peixe multiplicado. Mas quem Jesus usou para distribuir os pães e peixes foram os discípulos. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Agora perceba que nós vamos conhecer mais um pouco desta multidão, porque Jesus, ele escolheu discípulos ao invés da multidão. Perceba que uma certa feita, em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13, uma certa feita Jesus Cristo de Nazaré estava com os seus discípulos, e Jesus então, aleluia, pergunta para os seus discípulos: o que é que a multidão diz acerca do Filho do Homem?
por quê, pastor? Perceba, aleluia, perceba que a multidão dizia assim: dai-nos um sinal, mas o discípulo dizia: ensina-nos a orar. Louvado seja o nome do eterno Deus. Discípulo é diferente, não é à toa que Jesus escolhe quem é discípulo para dar continuidade à obra missionária. Louvado seja o nome do eterno Deus. Não é à toa que Jesus escolhe discípulos, porque discípulos não precisa pedir sinal. Discípulo ora porque discípulo sabe que sempre tem sinais para quem ora. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Perceba que a diferença era gritante. Por quê? Porque quando Jesus falava com a multidão, aleluia, na praia da Galileia, sabe o que ele fazia? Ele falava de dentro, assentado de dentro do barco. Mas quando ele se apresentou para o discípulo, ele não se apresentou para os discípulos, aleluia, de forma natural. Um dia ele se apresentou andando por cima das águas. Existe uma classe especial. E que classe é essa, pastor Elismar? É discípulo. Louvado seja o nome do eterno Deus. Perceba que Jesus não deu poder e autoridade para a multidão. Jesus disse: eu vos dou poder e autoridade para quem era seus discípulos. Louvado seja o nome do eterno Deus. E de fazer discípulo. Isso não disse para a multidão, porque a multidão não faz discípulo. Quem faz discípulo é quem é discípulo. É discípulo que faz discípulo. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Nós observamos que existe uma multidão, mas quando você vai olhar, aleluia, quem é que faz missões? Só são os discípulos. Louvado seja o nome do eterno Deus. Pode observar que os discípulos são diferenciados. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Os discípulos são diferenciados. Quando Jesus morreu, aleluia, ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele não se apresenta para a multidão, ele se apresentou para os discípulos e começou a instruí-los acerca do céu e prepará-los para dar continuidade à obra missionária. Só que Jesus Cristo, ele vai dizer para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus foi assunto aos céus, perceba que os discípulos foram para o cenáculo e foram orar, aleluia, para guardar a promessa do Espírito Santo. Porque não existe, irmão, uma forma melhor de aguardar a promessa, aleluia, e principalmente daquilo que vem do céu, aleluia. Não existe como aguardar melhor a não ser orando, buscando, suplicando, joelho no chão e boca no pó. E diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, diz a Bíblia que todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a presença de Deus no mesmo propósito. Quando de repente, aleluia, quando de repente veio da onde? Veio do céu, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia. O que Deus
palavra fúria. Levante o comandante Xandai, ele me calabastou que dai, aleluia, encheu toda a casa. Louvado seja o nome do eterno Deus. Deixa eu dizer, era festa de Pentecoste em Jerusalém, havia uma multidão na cidade, aleluia, aleluia, havia uma multidão na cidade, mas o Espírito Santo não foi para onde estava aquela multidão sem identidade, ele foi aonde estava o número de cerca de 120, aleluia, que estava orando e dizendo: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero essa promessa, eu quero esse Espírito, eu quero ser camarada. Louvado seja o nome do eterno Deus, o Espírito Santo não foi para onde estava a multidão, ele foi para onde estavam os discípulos. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: não vale a pena ser crente do meio da multidão, não vale a pena ser crente que anda da sua própria forma, porque não é isto que Deus escolheu para você, porque Jesus, ele quer te usar e ele só usa quem é discípulo. E nesta noite, o Espírito Santo, ele vai encontrar os seus discípulos aqui nesta noite, vai encher do seu Espírito, aleluia, e esta igreja vai conseguir ir mais além, ir mais adiante, alcançar as pessoas, pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E através desse Espírito Santo, que capacita os discípulos, aleluia, não tem como Satanás parar, reter, aleluia, esta igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você: esta igreja não chegou até aqui aos ombros da multidão, chegou aos ombros de quem? Aos ombros dos discípulos, aleluia. Sabe por quê? Porque a multidão volta, a multidão se revolta, fica até depois contra Jesus. Discípulo não, apanha, mas continua, apanha, mas avança, sofre, mas não abre mão. Aleluia. Sabe por quê? Porque Satanás não consegue parar quem é discípulo. Discípulo bate aqui numa porta, se alguém não atende, ele bate de novo, ele bate novamente, até ele pregar a santa e eterna palavra. Então deixa eu dizer para você nesta noite, a minha oração é para que Deus levante mais discípulos para dar continuidade à obra missionária. Oh, aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. Foi para ser discípulo que Jesus te chamou, aleluia. Só que nós sabemos que quando se trata de fazer realmente a obra, aleluia, que é evangelizar, ganhar almas, poucas pessoas se disponibilizam, poucas pessoas. E essas poucas, sabe quem são? São os verdadeiros discípulos que sabem que a obra não pode parar. Louvado seja o nome do eterno Deus. Os discípulos estão pelas ruas, estão pelas esquinas, estão visitando hospitais, delegacias e dizendo:
Entra dia, sai dia, não prega para ninguém. Ele não fala de Jesus para ninguém no seu trabalho. O discípulo não. O discípulo não consegue ficar sem falar desse nome. Esse nome que tem poder. Esse nome que está acima de todo nome. Não deixa, o discípulo não deixa de falar de Jesus aonde ele tem oportunidade. Ele prega, ele é cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo não nos encheu somente para estarmos pulando, rodando, não. O Espírito Santo nos encheu para nós pregar a boa e eterna palavra de Deus. Para nós pregarmos a eterna palavra de Deus. Eu não consigo ficar sem pregar a palavra de Deus. Hoje mesmo, quando eu vinha do Pará, aí eu encostei na beira da estrada para me comprar umas castanhas, e uma senhora de mais ou menos uns 70 anos, ela chegou para mim e disse: "O senhor pode levar nós até Sítio Novo?" Aí eu disse: "Quem é tanto?" Aí eles eram, com ela eram mais dois velhinhos. Eu digo: "Não, eu posso levar vocês." E o velhinho tirou logo um cigarro da boca, jogou assim. Eu digo: "Eu vou já pregar para ele. Eu vou já falar de Jesus para ele." Aleluia. E eles entraram no meu carro, e aí eu vinha trazendo eles, e comecei a falar de Jesus para eles. Comecei a dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus é o único meio do homem chegar no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno Deus. Falar de Jesus, irmãos, é o nosso dever, é a nossa obrigação como seus discípulos. Pessoas passam dias e dias e não falam de Jesus para ninguém. Às vezes passam o dia nos grupos das redes sociais, jogando conversa fora, compartilhando vídeos de comédia, vídeos engraçados. Passa o dia mandando, participa do grupo da família dele, que não tem várias pessoas que não são evangélicas, mas manda uma mensagem falando de Jesus, pregando acerca de Jesus. Missões é isto, é viver a intensidade, aleluia, da obra que Jesus proclamou. E discípulo faz isso com excelência. Discípulo prega a verdade. Louvado seja o nome do eterno Deus. Eu tenho um amigo meu que, inclusive, pela madrugada eu dormi na casa dele em Araguatins. Alguém que eu tenho extrema admiração. Equipou uma caixa de som a um carrinho de empurrar.
eu vou na Venezuela, quando você chega, pastor, na fronteira, dá vontade de você voltar. A opressão lá em cima. Você chega naquele país, quebrado, imagem de santo para tudo, enquanto é lá de idolatria, que você fica espantado. Mas nós vamos levar uma palavra de vida para aquele lugar. Porque fazer missões é isso. Talvez você não pode ir em outra cidade ou em outro país. Faça na tua rua. Faça no teu bairro. Mas faça alguma coisa para Jesus como discípulo que você é. Porque se o Espírito Santo habita em nós temos que fazer essa obra, porque o Espírito Santo, aleluia, é o pioneiro de missões. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que temos que concluir a obra que nos foi entregue para fazer. Prega aqui, prega ali, prega na praça, prega no mercado, prega nas vilas. Eu me recordo agora, porque olha aqui o pastor Rafael. Eu sou natural de Santo Inês do Maranhão. E nós tínhamos ali nos interiores ali, que era comandado pelo pastor José de Ibamar Alves Bilim, nós tínhamos uma equipe de evangelismo. E essa nossa equipe de evangelismo tinha o nome Os Embaixadores de Cristo. Todo sábado e domingo nós estávamos nos povoados, aleluia. Um sábado e domingo era visitando quem era crente, e no outro sábado e domingo era pregando em vários trabalhos ali foram implantados, aleluia. E eu me lembro que no inferno, com muita lama, nós íamos, pegava queda de moto, mas aquilo ali, aleluia, era mesmo que nada, aquele desafio, porque o que nós gostávamos de ver era pessoas se rendendo aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. E fique certo, que a recompensa pela obra que você fizer para Deus é garantida. Fica de pé comigo, toda a igreja. Louvado seja o nome do eterno Deus. É garantida a recompensa. Não se empregue, não se acomode. Vamos pregar a palavra de Deus. Vamos fazer o ID do Senhor. O tempo já está próximo. Não demora mais, nós vamos embora dessa terra. Vamos levar conosco a maior quantidade que nós pudermos levar. Aleluia, louvado seja o nome. Segura na mão desse teu irmão que está do teu lado aí. Fecha o corredor aí, fecha o corredor, fecha. Louvado seja o nome do eterno Deus. Aleluia. Nós temos que nos unir para fazer essa obra, para sermos missionários, para continuar avançando. Louvado seja o nome do eterno Deus. Apoiando esse departamento. O departamento de missões, que ao meu ver é um departamento dos mais carentes que existe nas igrejas. Nós vamos apoiar essa obra e vamos fazer essa obra com fervor.
Para Xaramandarai. Aleluia. Levante a mão desse crente assim, até lá em cima. Fecha os teus olhos, Senhor meu Deus e Pai. Deus que fez os céus e a terra. A tua igreja está de mão dadas nesta noite. Senhor dos exércitos, aleluia. Desperta em nós o espírito de missões, para nós fazermos alguma coisa enquanto é tempo. Coloca compaixão pelas almas no nosso coração. Coloca amor pelas almas. Senhor, nós só vamos viver o verdadeiro avivamento, ó Senhor dos exércitos, se nós cumprirmos o teu ID, porque não existe avivamento sem missões. Ajuda esse irmão a compreender essa importante obra. Ajuda esse irmão a fazer mais um pouco para ti. Em nome de Jesus, ó Senhor dos exércitos, eu te peço nesta noite que cada dia que se passar, esse irmão venha estar mais convicto que tem que pregar todo dia, que tem que anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, que ele tem que orar pelo pai dele, pela mãe, por qualquer da família que ainda não aceitou Jesus como Salvador. É de mão dadas assim, Senhor, que nós precisamos, papai querido, fazer a tua obra. A partir desse momento que essa igreja está de mão dada, nós levantemos um clamor por esta cidade, nós levantemos um clamor pelas pessoas desta cidade, levantemos um clamor pelos drogados, pelas prostitutas, pelas pessoas da Umbanda, da Quibanda, do Candomblé, sabendo que tu tem o poder para resgatar o mais vil pecador das trevas e trazer para a luz. Aleluia, louvado seja o nome do eterno Deus. Você que pode dar glória, dê glória, exalte, fale em línguas, espelha nesta noite. Ó Senhor, de mão dadas como estamos. Se tiver alguém aqui nesta noite que ainda não é evangélico, se tiver alguém aqui nesta noite que está distanciado, meu Senhor, nós estamos de mão dada intercedendo agora por esta pessoa, para que as cadeias se quebrem, para que o jugo do pecado que prende essa pessoa, esse jugo venha a ser despedaçado, e esta pessoa, mediante ao convite desta noite, não venha resistir, mas venha se pregar para ti nessa noite. Aleluia. Você que tem alguém perto de você aí, que você sabe que ainda não é evangélico, e você sabe que está distanciado, faça um convite para essa pessoa agora, para que essa pessoa hoje venha tomar a maior e melhor decisão da sua vida. Eu quero perguntar, aonde é que está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Cristo? Se você está aqui nesta noite, eu não quero ser pessimista,
dizer que essa é a tua última oportunidade. E nem quero ser otimista demais em dizer que você terá outra oportunidade. Porque assim como você pode ter outra oportunidade, pode ser também esta a tua última oportunidade. Portanto, nesta noite, saia do seu lugar, venha aqui na frente, que nós queremos orar por você, se entregando para Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Você que é crente está perto de alguém aí, convide essa pessoa. Convide essa pessoa para que ela possa se entregar para Cristo. Porque Jesus nesta noite, Ele quer salvar a tua alma e te dar o direito de vida eterna. Porque somente Jesus é a garantia de uma morada eterna no céu. E o livramento do inferno é somente Jesus. Então nesta noite não endureça o teu coração. Tome uma decisão certeira. Tome uma decisão importante, que é de se reconciliar. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que está distanciado. Se tiver alguém nessa noite aqui que está distanciado, que já foi evangélico, levanta a sua mão assim, por sinal, por gentileza. Pastor, eu já fui crente, mas aí eu passei por uma luta e distanciei. Se tiver, levante a sua mão. A oportunidade, os irmãos podem acertar, a oportunidade está facultada para você que quer ter uma mudança de vida. Louvado seja o nome do eterno Deus. Eu quero nessa noite, somente a oportunidade continue aberta. Quem quiser vir, vem. Eu quero apresentar para os irmãos alguns materiais nossos que vai estar lá fora. Eu vou anunciar bem rápido. Tá bom? E a venda desse material, irmãos, é justamente para nos ajudar a custear as despesas desse trabalho de missões. E estamos indo na segunda-feira para a Venezuela. Você adquirindo, você estará nos ajudando a fazer aquela obra, aquele trabalho que, graças a Deus, todos os anos são 300 almas para Jesus, 400 almas. Eu já cheguei a orar uma